A neve caía com uma lentidão quase poética sobre Lisboa naquela noite de dezembro, e fenômeno raro, bonito e triste ao mesmo tempo. As luzes de Natal refletiam-se nos flocos de neve, transformando a cidade num postal cintilante. Mas nada disso aquecia o peito de Helena Ramos, 26 anos, que acabava de perder o único emprego estável que tinha. A porta pesada do Hotel Aurum Palace fechou-se atrás dela com um estrondo que pareceu ecoar demasiado alto na rua silenciosa. O vento frio cortou-lhe a pele, mas nada doía tanto quanto a humilhação de minutos antes. Isto é ridículo, e murmurou, apertando o casaco fino que não valia nada contra o inverno. No bolso, o envelope com o aviso de despedimento pesava como chumbo. Não era justa causa, e ela sabia, e eles sabiam. A chefe tinha inventado uma acusação absurda de má conduta perante clientes, só porque Helena se recusará a ignorar um cliente bêbado que estava a assediar uma empregada mais nova. Não havia espaço para heroínas num hotel de 5 estrelas. Apenas para lucro, aparência e silêncio. Silêncio. Uma palavra que Helena conhecia bem. O telemóvel vibrou. João, o irmão de 19 anos. João e Mana. Conseguiste ficar mais um turno? A renda está atrasada. Helena engoliu em seco. Helena, depois falamos. Está tudo bem. Mentira. Mas ele não precisava saber. Não hoje. Enfiou o telemóvel no bolso e recomeçou a andar. Era tarde. Demasiado tarde para o metro, demasiado frio para caminhar até casa. Mas a paragem de táxi estava vazia e, francamente, ela não tinha dinheiro para isso. Foi aí que ouviu a porta do hotel abrir novamente. Um vulto alto, elegante, saiu com passos firmes sobre o mármore. O casaco comprido, impecável. Luvas de couro. Porte de alguém que nunca precisará temer o inverno e ou nada na vida. Eduardo Valença. Helena conhecia o nome. Quem não conhecia? O descendente mais jovem do Império Valença, uma das famílias mais influentes em Portugal. CEO da Valença Holdings. Um homem cuja vida era tão distante da dela que pareciam viver em planetas diferentes. E no entanto, naquela noite, ele olhava diretamente para ela. Desculpe, disse ele, com uma voz baixa, profunda, de quem está habituado a ser ouvido. Helena endireitou-se, instintivamente tensa. Achou que talvez fosse mais uma queixa, mais uma humilhação. Sim. Eduardo parou à sua frente. A luz dourada do hotel desenhava ângulos suaves no rosto dele e bonito, demasiado bonito. O tipo de beleza que raramente transmite calor, mas transmite poder. Ouvi o que aconteceu lá dentro. Ele pôs as mãos nos bolsos do casaco. Vi a forma como falou com o cliente com a sua chefe. Não pareceu alguém que cometeu qualquer infração. Helena corou de surpresa. Não precisava ter visto nada, e murmurou ela. Mas vi. Os olhos dele tinham um tom quase cinzento, frio, mas atentos. E tenho uma pergunta. Ela respirou fundo. Se é para oferecer um conselho, não vale a pena. Já sei o que vai dizer. Um leve sorriso cruzou o rosto dele. Não de arrogância, quase de curiosidade. Não acredito que saiba. Pausa. Precisa de trabalhar? Helena soltou uma gargalhada incrédula. Isso é uma pergunta séria? Completamente. O vento soprou mais forte, fazendo o cabelo dela dançar. Ele nem pestanejou. Havia algo inquietante na forma como a observava, como se estivesse a avaliar não apenas quem ela era, mas o que poderia ser. Tenho uma proposta, disse finalmente. Não estou à procura de caridade. Não ofereço caridade. A voz dele tornou-se mais firme. Ofereço contratos. Helena franziu o sobrolho. Contratos. Eduardo tirou o telemóvel do bolso, deslizou o dedo e mostrou-lhe um e-mail ainda não enviado. Amanhã viajo para Penhas Douradas, na Serra. Reuniões importantes, investidores conservadores. Eles valorizam.
Muito imagem pessoal e estabilidade emocional. Olhou para ela. Preciso que alguém finja ser minha namorada durante 7 noites. Helena ficou sem voz. Desculpe. O tom dela subiu, horrorizado. Está a pedir-me para fingir, e cortou ele, calmo. Apenas isso. Uma presença ao meu lado. Algumas interações em eventos sociais. Sem condições indevidas. Ela arregalou os olhos. Isso é completamente, pago-lhe 7.000 euros, disse ele, como quem anuncia um número irrelevante. Silêncio. Neve a cair. Pulso a disparar. 7.000 euros. Era quase metade do que precisava para cobrir o tratamento que o médico recomendara para o irmão. Era a oportunidade que ela nunca teria outra vez. Mas também era loucura. Por que eu? Sussurrou Helena. Pode contratar modelos, atrizes, pessoas experientes. Eduardo inclinou ligeiramente a cabeça. Porque mais do que aparência, preciso de alguém verdadeira. Pausa breve. E hoje vi alguém que prefere perder o emprego a ficar calada diante de uma injustiça. Pessoas assim são raras. O elogio caiu sobre ela como um golpe inesperado. Helena desviou o olhar. Não sei se consigo desempenhar esse papel, consegue. O tom dele não era de arrogância, mas de certeza absoluta. E eu tratarei de toda a preparação. Ela respirou fundo, transtornada. E se eu disser que não? Então deseja-lhe uma boa noite, respondeu ele, simples. E lamento pelo que aconteceu consigo no hotel. Pelo menos é honesto, pensou ela. O vento soprou mais uma vez. Helena olhou para o céu, flocos de neve derretendo nos cílios. A vida dela sempre fora uma sucessão de portas a fechar. Talvez esta fosse a única que alguma vez se abrisse. E no entanto, por que 7 noites? Perguntou enfim. Eduardo desviou o olhar para o chão, como se aquela fosse a única pergunta que não estivesse preparado para responder. Por que? Fez uma pausa longa, porque depois disso, nada será igual. Helena sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o frio. Ele voltou a fitá-la. Aceita? O silêncio pareceu durar uma eternidade. Depois, com a voz trêmula, mais firme, aceito. Eduardo acenou apenas uma vez. Um gesto pequeno, quase aliviado. Perfeito. Estendeu-lhe a mão. Começamos amanhã. Helena colocou a mão na dele. Estava quente, forte, decidida. E naquele toque, simples, breve, algo mudou. Não sabia o que. Ainda não. Mas, numa noite em que tudo parecia perdido, acabava de assinar, sem saber, o contrato que iria mudar a sua vida para sempre. Acordar cedo nunca foi um problema para Helena, mas naquela manhã, a ansiedade acordou-a antes do despertador. Olhou para o teto por longos segundos, tentando convencer-se de que tudo aquilo era real, o encontro estranho com o CEO na porta do hotel, a proposta absurda, os 7.000 euros, as 7 noites. Um contrato tão surreal que parecia saído de um romance barato. Mas não havia nada barato na vida de Eduardo Valença, e nem nas escolhas que ele fazia. Ela levantou-se, vestiu o casaco fino e tomou o autocarro até ao endereço que ele lhe enviará, um edifício moderno, de vidro e aço, onde ficava o escritório central da Valença Holdings. Um segurança abriu a porta sem lhe perguntar nada, como se já soubesse quem ela era. De facto, havia algo de inquietantemente organizado na forma como o mundo dele funcionava, em tudo previsto, calculado, antecipado. No 17º andar, a assistente dele recebeu-a com um sorriso impecável, um daqueles que não chegam aos olhos. Era bonita, loira, com uma postura de quem domina completamente o território. Helena sentiu-se imediatamente deslocada. A senhorita Ramos, certo? Perguntou a assistente, com a voz treinada para soar amável. Sim. O senhor Valença está à sua espera. A porta do gabinete abriu-se, revelando um espaço espaçoso, silencioso,
dominado por paredes de vidro que mostravam Lisboa inteira numa manhã gelada. Eduardo estava de costas para a porta, olhando a cidade como se fosse dele, e de certa forma, era. Entre, disse ele sem se virar. Helena deu 2 passos hesitantes. Ele rodou lentamente, com aquela compostura natural de quem nunca precisa apressar-se. Vestia um fato escuro quase perfeito demais para ser real. No fundo, tudo nele parecia demasiado perfeito. Chegou cedo e observou. Acordei antes da hora. O canto dos lábios dele ergueu-se muito ligeiramente. Ótimo. Vamos precisar de disciplina. A palavra deixou-a tensa. Era como se ia começar um treino, não uma farsa romântica. Antes de mais, continuou ele, este é o contrato. Estendeu-lhe uma folha com várias páginas. Ela demorou apenas alguns segundos a perceber que não era um contrato comum, cláusulas claras, limites definidos, confidencialidade total, remuneração em 2 partes, proibição de contactos após o término do acordo. Mas o que a fez engolir em seco foi a frase final: nenhuma interação física é obrigatória. Qualquer gesto de proximidade será apenas executado se a senhorita Ramos se sentir confortável. Helena levantou os olhos. Está a dizer que eu posso recusar tudo? Tudo, confirmou ele. O objetivo é parecer natural, não forçar nada. Havia algo nos olhos dele, e uma sombra, uma memória, que dizia que ele já tinha visto o que acontece quando se força alguma coisa. A expressão dele não era fria, era cautelosa. Como se carregasse na pele uma marca antiga. Helena assinou. Ele também. E foi assim, com 2 assinaturas silenciosas, que a viagem começou. O carro que os levou até Penhas Douradas era grande, preto e silencioso. O motorista parecia uma sombra, profissional, discreto, inexistente. Helena permaneceu a olhar pela janela, vendo a cidade ficar para trás, substituída por estradas brancas de gelo e pinheiros cobertos de neve. Eduardo trabalhava no portátil sem dizer uma palavra. O silêncio não era pesado, mas também não era leve. Era um silêncio cheio de presença, de não ditos. A certa altura, ele fechou o computador. Antes de chegarmos ao resort, há algumas coisas que deve saber. Helena endireitou-se. Sim. A família Ferreira, com quem vamos negociar, valoriza estabilidade familiar. Acreditam que um homem só é digno de confiança se for estável, sorriu com ironia, em um conceito antiquado, mas útil, e eu sou a prova viva disso, certo? É mais que isso, respondeu ele. É alguém que vai convencer esses parceiros que sou um homem equilibrado. Helena ergueu uma sobrancelha. E é. Eduardo olhou-a por um segundo longo demais. Ali. Havia uma dor que ela não reconhecia, mas sentiu. Depende do dia. Ela engoliu em seco. E o que preciso saber sobre si? Perguntou, mudando de assunto. Se eu vou fingir ser sua namorada, devia conhecer alguma coisa sobre o homem que supostamente amo. Eduardo ficou rígido. Não como se estivesse irritado, mas como se aquela palavra, amor, fosse proibida. Muito bem, disse ele, recompondo-se. Aqui vai, gosto de café preto. Não gosto de perguntas pessoais. Tive uma noiva. Já não tenho. A minha família vive de aparência. Eu vivo de resultados. Helena piscou. Isso não responde, quase nada. É tudo o que precisa para começar, disse ele, com um leve tom de aviso. Ela cruzou os braços. E eu? O que vai dizer sobre mim? Eduardo relaxou na cadeira, avaliando-a, que nasceu em Coimbra, que trabalha na área de eventos, que adora filmes antigos e que eu estou completamente apaixonado por si há meses. Helena quase se engasgou. Paixão? Impressiona mais, me explicou ele, impassível. Os Ferreira são românticos. Querem acreditar em histórias de amor. E se não acreditarem? Vão acreditar, afirmou ele, com uma confiança quase intimidadora. Porque eu não falho.
Helena desviou o olhar. A segurança dele era tão forte que dava vontade de fugir ou de acreditar. O resort parecia saído de um conto de inverno, em madeira escura, janelas enormes, lareiras acesas, e neve cobrindo tudo com um brilho prateado. Pessoas elegantes moviam-se pelo átrio, rindo, sorrindo, analisando. O mundo da elite sempre pareceu a Helena um teatro, e bonito à distância, violento de perto. Eduardo colocou uma mão na sua cintura. Foi um gesto pequeno, discreto, quase profissional, mas Helena sentiu o corpo reagir de forma inesperada. Talvez fosse o lado dele tão quente contra o seu casaco frio. Talvez fosse a surpresa de vê-lo quebrar a própria rigidez. Faz parte do papel, murmurou ele perto do ouvido dela. A respiração dele tocou-lhe a pele. Um arrepio percorreu-lhe a nuca. Não se preocupe, disse ela, forçando um sorriso. Sei fingir. Não preciso que finja bem, disse ele. Preciso que pareça verdadeira. Entraram no salão principal. As conversas diminuíram. Olhares surgiram. A presença de Eduardo Valença atraía a atenção como um ímã. Mas, pela primeira vez, os olhares desviaram-se para ela também. Eduardo inclinou-se ligeiramente. Está pronta? Não, admitiu. Mas vamos. Um grupo aproximou-se. À frente, o Sr. Ferreira, homem de barba branca, sorriso caloroso mas olhos avaliadores. Eduardo! Finalmente! Disse ele, abraçando-o. E quem é esta encantadora dama? Eduardo pousou a mão na cintura dela novamente, desta vez com mais naturalidade. Quase, demasiado natural. Esta é a Helena, disse. A mulher de quem lhes falei. Os olhos do velho brilharam. Ah! A famosa Helena! Já ouvi falar muito de si. Helena ficou gelada. Eduardo partilhara detalhes sobre ela com os parceiros de negócios? Por quê? Quando? Ela ensaiou um sorriso gentil. Espero que só coisas boas. Só as melhores, assegurou Ferreira, divertido. O Eduardo não para de falar de si. Helena virou-se muito devagar para olhar o homem ao seu lado. Eduardo mantinha-se impassível, postura digna de um rei nórdico. Não mostrava nenhuma hesitação. Nenhuma emoção. Mas havia algo nos olhos dele, um brilho quase imperceptível, em que a desconcertou completamente. Seria apenas parte do papel? Ou... Helena não queria pensar nisso. Mais tarde, durante o jantar, Ferreira contou histórias, a esposa riu, os outros convidados fizeram perguntas, e Eduardo? Eduardo não largou a mão dela. A palma dele era firme, quente, segura. Uma âncora silenciosa. A determinada altura, Ferreira pediu, e mostrem-nos como se conheceram. Helena congelou. Não tinham ensaiado isso. Eduardo olhou para ela durante 2 segundos que pareceram infinitos. Depois, apertou-lhe levemente a mão. Posso? Murmurou. Ela hesitou, e acenou. Eduardo virou-se para o grupo. Conhecia Helena num lugar muito improvável, começou ele. E no momento mais improvável da minha vida. Eu estava, perdido. E ela apareceu com uma coragem que eu nunca tinha visto em ninguém. A respiração de Helena prendeu-se. Ele continuou, olhando diretamente para ela, e na primeira vez que a vi, percebi que ela não tinha medo de dizer a verdade. Nem mesmo quando isso podia custar-lhe tudo. E a voz dele suavizou, e eu soube que não podia deixá-la ir. Ferreira sorriu, emocionado. Ah, isso sim é amor. Helena olhou para Eduardo, incapaz de esconder a surpresa. Ele sorria levemente, mas aquele sorriso não parecia parte do contrato. Parecia real, parecia, perigoso. A noite avançou. Brindes, conversas, risos. E então, no final, Ferreira sugeriu, um beijo. Só para a fotografia dos casais. Helena prendeu a respiração.
O coração bateu descontrolado. Eduardo aproximou-se, respeitando cada centímetro até ela recuar. A mão dele subiu até ao rosto dela, e quente, gentil, lenta. Os dedos roçaram-lhe a pele, e naquele instante, ela esqueceu tudo, o contrato, o dinheiro, os riscos. E quando os lábios dele tocaram os seus, a mentira deixou de parecer mentira. Foi breve. Suave. Mas Helena sentiu tudo. Eduardo afastou-se devagar, olhando-a de muito perto. Isto é só parte do papel, e murmurou ele. Mas o olhar dele dizia outra coisa. E o coração dela acreditou nessa outra coisa. Foi nessa primeira noite, entre neve, luzes quentes e uma mentira que não sabia ser mentira, que Helena percebeu uma verdade que a assustava, e 7 noites não seriam suficientes. Nem para ela. Nem para ele. E talvez, o contrato tivesse acabado de começar a desfazer-se. A primeira noite do contrato não começou com glamour, nem com tensão dramática, começou com silêncio. Um silêncio meio estranho, meio confortável, como duas pessoas que não sabem onde pôr as mãos, mas também não se querem afastar. O hotel onde Matias ficará instalado era demasiado luxuoso para uma viagem de trabalho, daqueles onde até o elevador parecia querer avaliar o valor das pessoas antes de abrir as portas. Lara, nua de experiência naquele tipo de ambientes, caminhava ao lado dele com um misto de fascínio e nervos. Assim que entraram no quarto, em uma suíte enorme, elegante, com vista para as luzes de Genebra, ela pousou a mala e soltou um suspiro silencioso. Não me digas que vamos ficar os dois aqui dentro, e murmurou ela, ainda a olhar para a janela, talvez para disfarçar o rubor nas bochechas. Matias pousou o cartão do quarto sobre a mesa e ergueu um sobrolho, quase divertido. O contrato diz companheira, não diz concubina. Tens o teu próprio quarto ao lado. E apontou para a porta interior que ligava as duas suítes. Lara abriu um sorriso envergonhado, tocando na testa com a ponta dos dedos. Ótimo! Já estava a imaginar-me a dormir na banheira. Ele riu, e o som, que ela ainda não tinha ouvido até então, surpreendeu-a. Era leve, sincero, quase bonito demais para um homem que carregava tanta tensão nos ombros. Se fosse preciso, eu até te dava cama, e acrescentou ele, calmamente. E dormias tu na banheira? Provocou ela. Eu adaptava-me. De certeza. Pareces o tipo de homem que se adapta a tudo, exceto as pessoas. E piscou-lhe o olho, meio a brincar, meio a testar. Matias hesitou por um segundo, como se aquela frase lhe tivesse tocado mais do que deveria, mas respondeu com gentileza, estou a esforçar-me. E depois acrescentou, com ironia destilada, pelo menos contigo. Lara desviou o olhar, sentindo o estômago a dar um pequeno salto. Não era suposto sentir nada durante um trabalho, muito menos numa relação que só existia num papel assinado na noite anterior. Mas, por alguma razão, estar ali com ele fazia o tempo andar mais devagar, como se as palavras ganhassem significado mesmo quando não deviam. Decidiram jantar no restaurante do hotel. Ou melhor, Matias sugeriu, e Lara tentou recusar, sem sucesso. Eu posso comer um sandes no quarto, não é preciso gastares nisto tudo, e disse ela, apontando discretamente para as madeiras escuras, os arranjos florais caros e a lista de preços que só de olhar já fazia suar. Não estás a gastar nada. És minha convidada, respondeu ele, com a firmeza natural de quem está habituado a decidir. Sim, mas, começou ela. Lara. A forma como ele disse o nome dela deixou-a sem argumentos. Estamos a trabalhar juntos. Faz parte da apresentação. Ela suspirou, levantando as mãos em rendição. Pronto. Mas escolho a coisa mais barata que houver. Matias examinou-a com um sorriso quase divertido. Isto é o restaurante mais caro do hotel. A coisa mais barata é a água. Então é isso, brincou ela. Água. Da torneira, se tiver. Ele riu outra vez. E, por um instante, aquele riso soltou algo dentro dela, como se tivesse encontrado uma entrada secreta para um homem que raramente deixava alguém aproximar-se. Durante o jantar,
a conversa fluiu de maneira estranhamente natural. Matias falava pouco, mas quando falava, era honesto. Lara falava mais, mas sempre a tentar manter um certo recato e inútil, porque, quanto mais tentava controlar-se, mais espontânea se tornava. Então, o que é que eu preciso de saber sobre a tua ex-namorada que estará na conferência? Perguntou ela a dada altura, apoiando o queixo nas mãos. Matias ficou tenso, mas apenas por um segundo. Nada. É irrelevante. Lara estreitou os olhos. Matias, se eu vou ser a tua acompanhante contratada, disse ela com um gesto exagerado de teatralidade, preciso de saber com quem vou lidar. Não temos de fingir que estamos apaixonados. A voz dele saiu mais baixa do que pretendia. Eu sei, respondeu ela, num tom mais suave. Mas tens de admitir que parece fácil fingir contigo. Ele engoliu em seco, desviando o olhar por um breve instante. O que precisas de saber, retorquiu ele, recuperando o tom profissional, é que ela trabalha para uma empresa concorrente. E que, sim, tivemos um relacionamento no passado. Acabou mal. E ela gosta de pensar que ainda me controla, mesmo depois de tudo. Lara não respondeu de imediato. Limitou-se a olhar para ele com uma expressão que não era pena, mais compreensão. Não te preocupes, disse ela, sorrindo. Eu trato disso. Tratas? Claro. Ela inclinou-se para a frente, em desafio. Sou ótima em fingir que estou interessada em alguém. Ótima, é? Ele ergueu uma sobrancelha, intrigado. Depende, disse ela. Normalmente não faço trabalhos destes, mas tu tens bom material de treino. Matias engasgou-se ligeiramente com a água. Lara virou o rosto para o lado, a tentar disfarçar o riso. Estás a fazer isto de propósito, e acusou ele, com um sorriso contido. Talvez. Ela deu de ombros. Tens de te relaxar. Ninguém acredita num casal se o homem estiver sempre tenso. Não estou tenso. Lara inclinou-se, baixando a voz. Matias, tens os ombros tão rígidos que parecem móveis de escritório. Ele riu, finalmente. E Lara sorriu também, e não por orgulho, mas pela estranha satisfação de o ver um pouco mais leve. Depois do jantar, subiram juntos no elevador. O silêncio voltou, mas era um silêncio diferente e não desconfortável, apenas carregado de impossibilidade. Como se algo estivesse prestes a ser dito, mas ambos hesitassem. Quando chegaram ao corredor, Lara foi a primeira a falar, então, amanhã começa a tua conferência. Sim. E Matias hesitou. Queria agradecer-te pelo esforço. Ela riu baixinho. Ainda não fiz nada. Hoje já fizeste. Ele virou-se ligeiramente para ela. Tornaste tudo mais fácil. Lara sentiu uma onda quente no peito. Empurrou a porta do quarto devagar e, antes de entrar, olhou para ele por cima do ombro. Boa noite, Matias. Boa noite, Lara. A porta fechou-se, mas o sorriso dela demorou a desaparecer. E no quarto ao lado, separado apenas por uma porta fina, Matias ficou imóvel por alguns segundos, a olhar para a madeira, como se uma parte dele quisesse bater, e outra parte soubesse que não devia. Era apenas a primeira noite. Mas, para o coração, contratos nunca foram barreiras. A manhã seguinte começou com neve. Não uma tempestade, mas um cair lento e elegante, daqueles que deixam cada janela com moldura branca. Lara acordou cedo, talvez cedo demais, talvez porque o seu corpo insistia em recordar que, do outro lado da porta, estava um homem com quem partilhava um contrato e uma química que contrariava todas as cláusulas. Levou alguns minutos a preparar-se. Não porque fosse vaidosa, mas porque queria ter a certeza de que parecia profissional. Discreta. Alinhada com o papel que lhe cabia. Escolheu um vestido simples, azul escuro, cabelo preso num coque baixo. Natural. Elegante sem querer ser demasiado. Quando abriu a porta,
procurando Matias pelo corredor, não esperava encontrá-lo já à espera, encostado à parede, mãos nos bolsos, gravata ainda por ajustar. Ele olhou para ela. E parou. Literalmente parou. Os olhos deixaram de piscar por um segundo longo demais para passar despercebido. Estás muito bem, disse ele, num tom que era suposto ser neutro, mas que falhou completamente na neutralidade. Lara sorriu, meio tímida. Obrigada. Tu também estás, menos tenso do que ontem. Ele inspirou fundo, como se preparasse para um dia complicado. Pronta? Perguntou. Sempre, e respondeu ela. Descem juntos ao átrio. Era a primeira vez que saíam como casal aos olhos do mundo. Lara sentiu o braço de Matias aproximar-se do seu, não a tocar, mas quase. Como uma tentativa tímida de criar uma ponte. Na conferência, tudo era demasiado grande, demasiado formal, demasiado exaustivo. Executivos de gravatas que pareciam estrangular, mulheres impecáveis, sorrisos treinados. Lara sentia-se deslocada, mas manteve o queixo erguido como se soubesse exatamente o que estava a fazer. Lembra-te, e murmurou Matias, inclinando-se discretamente para ela, só temos de nos comportar como um casal normal. Normal. Ela sussurrou de volta. Isso envolve o quê? Um bom dia com um beijo? Discutir sobre quem deixou a toalha molhada em cima da cama? Ele reprimiu um sorriso. Calma. Só tens de estar ao meu lado. Isso eu sei fazer, e disse ela. Já estive ao lado de pessoas piores do que tu. Piores? Sim. Por exemplo, o meu ex-chefe do café era um tirano. Tu ao menos tens charme. Matias quase tropeçou. Ela pareceu satisfeita consigo mesma. Mas tudo correu bem. Até que apareceu ela. Helena. A tal ex-namorada executiva que trabalhava para a empresa concorrente. Alta, impecável, com um sorriso tão afiado que parecia cortar vidro. Aproximou-se deles com passos calculados. Matias cumprimentou ela, com voz melosa demais. Não sabia que trazias companhia. Lara manteve o sorriso educado, apesar de sentir o exame detalhado que Helena lhe fazia, dos sapatos ao rosto. Matias pousou a mão nas costas de Lara e leve, mas presente, como se fosse um recurso natural, automático. Esta é a Lara, disse ele. A minha. Pausa. Uma pausa demasiado longa. Uma pausa que obrigou Lara a assumir o controlo. Namorada, completou ela, estendendo a mão a Helena com um sorriso impecável. Muito prazer. Helena demorou 2 segundos a apertar a mão, como se estivesse a decidir se valia a pena sujar as unhas. Que interessante, e murmurou ela, antes de virar-se para Matias. Não sabia que tinhas avançado tão depressa. Lara tentou não revirar os olhos. Muito difícil. Avançar é preciso, disse ela, com uma doçura fabricada. Ficar preso ao passado não ajuda ninguém. O sorriso de Helena congelou por um instante. Matias tossiu, como quem tenta esconder um riso traiçoeiro. A conversa prosseguiu por mais alguns minutos, com Helena a fazer comentários passivo-agressivos e Lara devolver respostas que pareciam mel, mas ferravam. Quando a mulher finalmente se afastou, Lara soltou o ar como se tivesse estado a conter a respiração. Ela não gosta de mim, disse ela. Ela não gosta de ninguém, corrigiu Matias. E parece gostar ainda menos de mim agora. Isso é bom, declarou Lara, com alívio teatral. Significa que o nosso trabalho está a resultar. Matias virou-se para ela, estudando-lhe o rosto. Tu foste incrível, disse ele, surpreendido. Como é que fizeste aquilo? Aquilo o quê? A forma como lidaste com ela. Normalmente Helena deixa as pessoas desconfortáveis. Lara encolheu os ombros. É simples. Não podes deixar que alguém te trate como se fosses menos do que és. Depois piscou-lhe o olho. E tu contrataste uma profissional,
lembra-te. Ele riu. Mas o riso desta vez foi mais suave. Depois de várias horas de apresentações e conversas enfadonhas, foi anunciado o jantar formal da delegação. Um evento obrigatório. Quando Lara entrou na sala de jantar, Matias ficou imóvel. Ela escolhera um vestido preto simples e elegante, discreto, e mais nele havia qualquer coisa que transformava tudo, e a maneira como ela caminhava, a forma como segurava a pequena Clútia, o brilho tímido nos olhos. Estavas a dizer? Provocou ela, aproximando-se dele. Sobre quê? Sobre eu ser profissional. Sim, murmurou ele, ainda a olhar para ela. Isso mantém-se. Mas também és perigosa. Perigosa? Eu. Ela abriu um sorriso incrédulo. Não costumo ouvir isso. É porque os homens à tua volta devem ser cegos. Ela corou. E desviou o olhar, tentando disfarçar. A noite avançou entre conversas, música suave e um jogo silencioso de olhares. Pela primeira vez, Lara percebeu que Matias a procurava com os olhos, e não porque precisava dela para o contrato, mas porque gostava de a ter por perto. No entanto, a paz durou pouco. Durante o jantar, Helena voltou à mesa. Desta vez, mais atrevida. Matias, não te importas que eu me sente aqui, pois não? Perguntou ela, sem esperar resposta. Lara manteve a postura, mas sentiu o corpo ficar tenso quando Helena pousou a mão no braço dele com demasiada familiaridade. Sempre foste tão dedicado ao trabalho, e murmurou Helena. Era uma das coisas que eu mais adorava em ti. Lara não sabia onde olhar. Não queria parecer ciumenta. Mas também não conseguia ignorar. Matias afastou a mão de Helena de forma discreta mais firme. Estou acompanhado, e disse ele. A palavra ficou no ar, quente, pesada. Lara sentiu uma ponta de calor no peito. Um calor que não tinha nada de profissional. Helena estreitou os olhos. Ah, claro. A tua namorada. Sim, respondeu ele, desta vez com convicção absoluta. Lara sentiu o coração tropeçar. Era só um contrato. Era tudo fingimento. Mas a forma como ele disse a palavra, parecia tudo menos teatro. Quando o jantar terminou, Matias ofereceu o braço a Lara. Não como um gesto forçado, mas espontâneo. Ela aceitou. No elevador, ficaram lado a lado. O silêncio era diferente, e não leve, não tenso, apenas cheio. Vivo. Lara respirou fundo. Fizemos um bom trabalho hoje. Fizemos, e repetiu ele. Enganamos toda a gente. Sim. Ele fixou os olhos nela. Toda a gente. Mas naquele instante, a perguntar-se um ao outro sem palavras, sabiam, e havia pelo menos duas pessoas naquela sala que já não estavam assim tão convencidas pela mentira. Porque a mentira começava a saber demasiado a verdade. O elevador subiu devagar, quase demasiado devagar, como se estivesse a saborear o silêncio carregado que existia entre eles. Lara manteve os olhos fixos no brilho metálico da porta, mas o corpo estava inteiro consciente da presença de Matias e da proximidade, do calor, das respirações que pareciam tentar sincronizar-se. Quando finalmente chegaram ao piso das suítes, saíram lado a lado. Nenhum dos dois falou. Era como se cada palavra pudesse rebentar a fina película de autocontrolo que ambos tinham construído ao longo do dia. À porta dos quartos, Lara pousou a mão no puxador, mas não o abriu. Virou-se para ele. Fizeste um bom trabalho hoje, disse ela, com um sorriso que tentou ser leve. Tu também, respondeu ele. Aliás, tu salvaste-me mais do que uma vez. Ela brincou, acho que devia cobrar por sessão de salvamento, não achas? Eu pagava, disse ele, sem hesitar. Lara não esperava aquela sinceridade tão imediata. Desviou o olhar, sentindo um calor subtil a subir-lhe ao rosto. Foi só um jantar, murmurou ela. Não foi só um jantar, devolveu ele, baixando ligeiramente a voz. Tu estavas, brilhante.
Firme. Segura. Orgulhei-me de te ter ao meu lado. Havia qualquer coisa naquela frase que a desmontou por dentro. Porque não era um elogio profissional. Era um humano. Puro. E Lara já não estava habituada a ouvir alguém dizer que se orgulhava dela. Obrigada, e murmurou ela, num tom tão sincero que surpreendeu até a si mesma. Ficaram um ao lado do outro, perante duas portas que já não pareciam tão separadas. E então? Matias deu um passo. Pequeno, mas suficiente para aproximar os mundos dos dois. Lara, começou ele, e só o nome já vinha carregado de algo novo, hoje, quando Helena se aproximou de mim, e eu senti, em frustração. Sugeriu ela. Desconforto? Não. Ele respirou fundo. Senti vontade de te proteger. As palavras pairaram no ar como um segredo perigoso. Lara piscou os olhos, lentamente. Proteger-me de quê? Dela, e respondeu ele, honesto demais. Do que ela representa. Da forma como tenta controlar tudo o que toca. Da maneira como achava que ainda tinha algum poder sobre mim. Lara estudou-o por alguns segundos. E eu? Perguntou ela. Eu represento o quê? A pergunta saiu tão calma, tão silenciosa, que Matias demorou a perceber que ela tinha uma verdadeira necessidade de ouvir a resposta. Ele ergueu o olhar, enfrentando-a, representas um problema. Ela arqueou uma sobrancelha. Um problema? Sim, admitiu ele, sem desviar os olhos. Por que estás a tornar isto tudo mais real do que devia ser? O coração de Lara falhou uma batida. Não era isso que ela queria ouvir. Mas também era exatamente o que esperava. É um contrato, Matias, e lembrou ela, quase sussurrando. Nada mais. Ele avançou meio passo, como se o corpo se recusasse a obedecer ao bom senso. Diz isso outra vez. A voz dele saiu baixa. E olha-me nos olhos enquanto dizes. Ela tentou. Tentou mesmo. É um contrato, e repetiu ela, mas desta vez a voz tremeu. Só isso. Os olhos dele prenderam-se nos dela, como se estivessem a ler cada hesitação. Não parece só isso, e murmurou ele. Silêncio. Um silêncio que parecia um abraço prestes a acontecer. Lara sentiu a garganta apertar-se. Sentiu o corpo a querer aproximar-se. Sentiu tudo. Mas respirou fundo e recuou ligeiramente. Só ligeiramente, mas foi o suficiente para quebrar o encanto. Acho que estamos cansados, disse ela, num tom mais leve do que o que realmente sentia. O dia foi longo. E amanhã vai ser mais longo ainda. Matias engoliu em seco, devolvendo a distância com uma serenidade forçada. Sim. Tens razão. Ela pousou a mão na maçaneta outra vez. Boa noite, Matias. Boa noite, Lara. Mas nenhum dos dois entrou no quarto. Ficaram ali. A metros de distância, mas ligados por algo invisível. Até que Lara, finalmente, entrou na suíte e fechou a porta devagar, com uma respiração que não lhe pertencia. Sozinha, pousou a testa na madeira fria. Porque, naquele momento, tinha certeza absoluta, o contrato estava a tremer. E eram eles que o estavam a fazer cair. A noite tinha caído sobre Lisboa, e o apartamento de Afonso estava mergulhado naquela penumbra morna em que as palavras parecem pesar mais do que deviam. Ele tinha acabado de entrar, deixando o blazer sobre o sofá com um gesto cansado, demasiado cansado para quem tentava sempre mostrar que nada o atingia. Clara estava na cozinha, aquecendo o resto do jantar que ele não tinha conseguido vir comer. Ou não quisera. Ela ainda não tinha decidido qual era a versão correta. Chegaste tarde, disse ela, mantendo o tom leve, mas não totalmente neutro. Reunião que se prolongou, respondeu ele, tirando a gravata. Coisas que não vale a pena aborrecer-te. Havia algo diferente no modo como ele evitava olhar para ela. Uma tensão que não estava lá, até estar.
Não é aborrecimento, Afonso. É só, não sei. Eu faço parte da tua vida durante estas 7 noites. Não quero sentir que, ela interrompeu-se, pousando os talheres. Que sou um acessório que se liga e desliga quando te dá jeito. Ele fitou-a, finalmente. Um olhar sério, demasiado sério. Isso é injusto. Talvez seja, admitiu ela, respirando fundo. Mas é o que sinto. Afonso aproximou-se devagar, apoiando as mãos no balcão. Estava perto, mas parecia distante, como se algo dentro dele estivesse dividido entre proteger-se e avançar. Eu trouxe-te para este acordo. Fui transparente contigo desde o início. Não quero complicações emocionais. E achas que evitar-me resolve o quê? Perguntou Clara, sentindo o peito apertar. Eu não estou a pedir nada impossível. Só que não me deixes a falar sozinha à mesa. Ele desviou o olhar. Aquilo doía-lhe mais do que devia. Estou a tentar não estragar isto, e murmurou ele. Isto o quê? A voz de Clara tremeu, vulnerável. O contrato? A viagem? Ou, nós? A palavra ficou ali, suspensa. Uma pequena bomba emocional entre eles. Afonso respirou fundo, como se lutasse consigo próprio. E depois disse, com a franqueza dura de quem não sabe ser suave, eu não devia, sentir o que ando a sentir. Clara ficou imóvel. Era a primeira vez que ele admitia algo. Quebrou a parede e imediatamente quis reconstruí-la. Por isso, sim, e continuou ele, ainda sério. Às vezes afasto-me. Porque não posso prometer-te nada. Ela sentiu o impacto como um choque quente e frio ao mesmo tempo. A sinceridade dele era uma lâmina afiada, que cortava, mas era real, e eu não estou a pedir promessas, disse ela num sussurro. Só verdade. O silêncio instalou-se, denso. Ele aproximou-se mais um passo, quebrando a distância. Estava tão perto que ela podia sentir o seu perfume, aquele misto de noite, calor e algo dele que não se vendia em frascos. A verdade, disse ele, baixinho, é que tu mexes comigo. E eu não sei o que fazer com isso. Clara piscou, sentindo as emoções subirem à superfície. Então aprende, respondeu ela, com uma coragem doce, vulnerável. Eu também estou a tentar. Afonso fechou os olhos por um instante, como se aquela frase tivesse acertado demasiado fundo. Mas quando os abriu, havia qualquer coisa nova ali. Um reconhecimento. Um medo. Uma rendição parcial. Ele ergueu a mão, tocando-lhe o rosto com o mais leve dos gestos, como se fosse proibido, mas inevitável. Clara, por favor, não te magoes por minha causa. Ela pousou a mão sobre a dele, suavemente. Deixa-me decidir isso. E foi assim que, pela primeira vez desde que o contrato começou, Afonso deixou que a vulnerabilidade saísse da armadura. E Clara percebeu que aquele era só o início e a primeira rachadura que deixava entrar luz e perigo. A manhã seguinte chegou silenciosa, como se até a cidade tivesse decidido falar mais baixo, sabendo que a noite anterior tinha deixado marcas. Clara acordou antes do despertador, com aquela sensação de coração cheio e ao mesmo tempo inquieto, como se tivesse atravessado uma tempestade e agora estivesse num campo aberto e vulnerável, exposta, mas estranhamente calma. A conversa com Afonso da noite anterior continuava a tocar-lhe na mente como uma música que não parava de repetir. As palavras dele, sobretudo, tu mexes comigo. E eu não sei o que fazer com isso. Não era uma confissão de amor. Mas era o mais perto que um homem como ele conseguia chegar disso, por enquanto. Clara levantou-se, vestiu uma camisola larga e foi para a cozinha preparar café. Não sabia se ele já tinha saído, não sabia se a noite tinha afastado ou aproximado. Nada era garantido, e era exatamente isso que a deixava mais nervosa. Quando abriu a máquina do café, ouviu passos. Afonso apareceu no corredor, de camisa branca, mangas ainda por arregaçar, cabelo ligeiramente desalinhado e um raro sinal de que tinha dormido mal. Ou de que tinha pensado demais.
Ele parou ao vê-la, como se o simples facto de ela estar ali fosse uma surpresa agradável e desconcertante. Bom dia, disse ele, numa voz mais baixa do que o habitual. Bom dia, e respondeu ela, sem esconder o sorriso tímido. Houve um silêncio. Mas não um silêncio desconfortável. Era como se os dois estivessem a habituar-se à nova realidade e tinham atravessado a primeira verdadeira discussão e tinham sobrevivido. Fiz café para dois, disse Clara, virando-se um pouco. Por hábito. Afonso aproximou-se, devagar, como se tivesse medo de quebrar aquele frágil entendimento. Puxou uma chávena e ficou ali ao lado dela, tão perto que Clara sentiu o calor do corpo dele. Ele não estava a evitar proximidade, e estava a procurar. Obrigado, e murmurou. Clara serviu-lhe uma chávena. As mãos tocaram-se por um breve segundo. Ele não retirou a mão imediatamente. E ela também não. Foi um toque pequeno, mas cheio de eletricidade, daquelas que ficam a vibrar na pele muito depois de terminar. Sobre ontem, começou ele. Clara respirou fundo. Não precisas explicar. Preciso, sim, e respondeu ele, surpreendendo-a pela firmeza. Não gostei de como deixei as coisas ficar. E também não gostei de como te fiz sentir. Era raro vê-lo assim, exposto sem fugir. Ela virou-se para ele, encostando-se levemente ao balcão. Fiquei magoada, mas não zangada. Ele assentiu, como se aquela frase tivesse peso. Posso ser complicado, e admitiu Afonso, com um sorriso triste. Ou melhor, posso ser um desastre emocional. Tu não és um desastre, Afonso. Ele ergueu um sobrolho, quase irônico. Nesse caso, sou uma complicação andante. Clara riu-se pela primeira vez naquela manhã, e ele pareceu relaxar com o som. Havia qualquer coisa no modo como ela olhava que o desconcertava, como se o visse inteiro, mesmo quando ele tentava esconder partes de si. O que aconteceu ontem, e continuou ele, passando a mão pelo cabelo, e abriu coisas que eu não queria abrir. Eu sei, e respondeu Clara suavemente. E não tens de abrir tudo de uma vez. Os olhos dele encontraram os dela. Intensos. Quentes. Quase receptivos. Ele aproximou-se meio passo. Mas posso tentar abrir alguma coisa. Clara não respirou durante 2 segundos. Aquilo era um avanço enorme para um homem como ele. Estou aqui, disse ela, num murmúrio. E ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas sincero, e talvez o mais sincero desde que se conheceram. A manhã decorreu com uma leveza inesperada. Ele deixou-a acompanhar o pequeno almoço enquanto revisava documentos no telemóvel. Não falou muito, mas não se fechou. E Clara percebeu que silêncio, com ele, era por vezes a forma mais íntima de convivência. Antes de sair para a empresa, virou-se para ela. Hoje, volto mais cedo. Se quiseres jantar comigo. O coração dela bateu. Forte demais. Quero, e respondeu, tentando não parecer demasiado feliz. Ele sorriu, com aquele ar de quem não sabe muito bem como lidar com desejo mútuo, mas sabe que quer tê-la por perto. Ótimo. Quando Afonso saiu, fechando a porta atrás de si, Clara encostou-se ao sofá e deixou o coração disparar. Não sabia para onde aquela relação improvável iria. Mas sabia que ele estava a baixar a guarda, devagar, com hesitação, mas estava. E isso era um passo. O dia passou e, pela primeira vez desde o início do contrato, Clara sentiu saudades dele. Não aquelas saudades dramáticas, mas uma vontade calma de o ver entrar pela porta, de ouvir a voz dele, de perceber naquele olhar reservado que a presença dela lhe fazia bem. Quando a noite chegou, Clara acendeu algumas luzes suaves no apartamento, criou um ambiente quente e acolhedor e sem exagerar. Não queria que parecesse sedução. Queria conforto. Naturalidade. Presença. Foi então que ouviu a porta abrir. Afonso entrou, exausto, mas com um brilho diferente nos olhos. Como se tivesse passado o dia inteiro a pensar naquela promessa simples, e jantar juntos.
Ele pousou o casaco e olhou em volta, curioso. Cheira bem, disse ele, aproximando-se da cozinha. Fiz massa com molho de tomate fresco. Achei seguro, disse ela, com humor leve. Ele riu baixinho. É seguro. E perfeito. Clara aproximou-se para servir o jantar. Afonso ficou a observá-la, como se estivesse a vê-la pela primeira vez. Posso ajudar? Perguntou ele. Claro, disse ela, estendendo-lhe uma travessa. Tu podes pôr a mesa. Ela esperava que ele colocasse 2 pratos e 2 copos, mas quando olhou para o lado, Afonso estava a arrumar tudo com uma precisão quase carinhosa. Copos alinhados. Talheres paralelos. Guardanapos dobrados sem que ela pedisse. Tens um jeito especial para a mesa, comentou ela. Tem o toque com arrumação, brincou ele. A minha mãe diz que é herança genética. Clara riu. Afonso riu também. E esse riso partilhado criou uma das atmosferas mais leves que já tinham tido. Sentaram-se à mesa. E, pela primeira vez, a refeição não foi silenciosa ou formal. Conversaram, e não sobre trabalho, nem sobre contratos, mas sobre coisas simples. A infância dela no interior. Os verões dele na casa da avó, no Algarve. O medo dela de andar de avião. O medo dele de se afeiçoar demasiado depressa. Foi a primeira vez que Clara ouviu admitir algo tão íntimo sem ser empurrado para isso. Quando alguém se aproxima de mim, fico apreensivo, disse ele, mexendo no garfo. Por que tens medo de te magoar? Perguntou ela, gentilmente. Ele olhou para ela. Longamente. Porque tenho medo de magoar a outra pessoa, corrigiu ele. Clara sentiu o peito apertar. Tu tens um coração muito mais gentil do que finges. Ele soltou um meio sorriso, quase tímido. Não digas isso muito alto. Estraga a minha reputação. Clara riu, e ele pareceu iluminar-se. Era estranho, e mais belo, e vê-lo desarmar-se, aos poucos. Depois do jantar, ficaram na sala. Ela sentou-se no sofá. Ele, ao lado dela, e não demasiado perto, mas também não longe. Uma distância que dizia, estou a tentar, mas ainda tenho medo. Posso perguntar-te uma coisa? Disse ela. Podes perguntar o que quiseres, respondeu ele, surpreendendo-a com a honestidade. Ontem, quando disseste que eu mexo contigo, o que querias dizer? Ele respirou fundo. Depois virou-se para ela, sem fugir, sem desviar o olhar. Queria dizer que, desde que isto começou, tenho sido apanhado a olhar para ti mais vezes do que devia. O coração dela bateu forte. Queria dizer, continuou ele, que quando não estás por perto, sinto a tua falta, e isso assusta-me, porque isto era suposto ser simples. Um acordo. Uma representação. Clara ouviu, com o coração apertado. E queria dizer também, e acrescentou, num sussurro, que gosto da tua forma de me olhar. Como se eu não fosse apenas o CEO que todos temem. Como se eu fosse um homem. Clara sentiu os olhos umedecerem. Porque és um homem, Afonso, disse ela, com a voz baixa. Um bom homem. Ele inspirou lentamente, como se aquela frase tivesse acertado num ponto demasiado sensível. Houve um silêncio. Um daqueles que não pedem palavras. E depois, devagar, quase hesitante, Afonso aproximou-se, milímetro a milímetro, e até o ombro dele tocar no dela. Foi o toque mais leve e ao mesmo tempo mais íntimo de todos até agora. Clara deixou-se ficar. Ele também. E ficaram assim. Em silêncio. Juntos. Sem contrato, sem obrigações, sem máscaras. Só 2 seres humanos aprender a respirar no mesmo ritmo. Passaram-se minutos. Talvez horas. Perderam a noção do tempo. Até que Afonso falou, num tom tão suave que parecia não vir dele, Clara. Fica aqui mais um bocadinho. Ela sorriu.
Fico o tempo que quiseres. Ele fechou os olhos, relaxando pela primeira vez em muito tempo. E encostou a cabeça ao sofá, tão perto da dela que o cabelo de Clara tocou a sua face. Nunca fiz isto, e disse ele. O quê? Perguntou ela. Sentar-me assim com alguém. Só, em estar. Clara pousou a mão sobre a dele. Não com força. Só o suficiente para dizer, estou aqui. Ele não puxou a mão. Não se afastou. Pelo contrário, entrelaçou os dedos nos dela. E Clara sentiu naquele gesto simples, íntimo, profundo, que algo tinha mudado irrevogavelmente. Não havia mais contrato. Não havia mais 7 noites. Havia eles. Uma aproximação lenta, delicada e inevitável. Quando Afonso finalmente abriu os olhos, já estava escuro. Ele olhou para Clara, e o modo como a olhou fez o coração dela saltar. Havia ternura ali. Havia medo. Havia desejo. Mas, acima de tudo, havia entrega. Clara, e murmurou, em desculpa se não sei fazer isto bem. Ela sorriu com doçura. Estamos a aprender juntos. Ele ergueu a mão e, com o maior cuidado, afastou uma madeixa de cabelo do rosto dela. Obrigado, e disse ele, como se aquela palavra tivesse 200 significados escondidos. Ela tocou-lhe no rosto com a ponta dos dedos, devagar. Por quê? Por não fugires de mim. Ele sorriu triste. Mesmo quando eu fugi de ti. Clara aproximou-se ligeiramente. Não fugi. E não vou fugir. Ele respirou fundo. Muito fundo. Como se aquela promessa tivesse desfeito um nó antigo, preso dentro dele. E depois, inesperadamente, levou a mão dela aos lábios e beijou-a de forma suave, quase reverente. Como se estivesse a agradecer-lhe. Ou a pedir força. Ou as duas coisas ao mesmo tempo. Clara tremeu. Afonso manteve os olhos fechados enquanto os lábios tocavam a pele dela, em um gesto pequeno, mas tão íntimo que ela quase se desfez. Fica comigo esta noite, e murmurou ele, num sussurro carregado de vulnerabilidade. Não, nesse sentido. Só, aqui. Perto. Clara sorriu com ternura infinita. Claro que fico. E assim, naquela noite silenciosa, sem paixão desenfreada, sem pressa, sem promessas impossíveis, eles deram o passo mais importante de todos. A noite caiu sobre Lisboa com uma serenidade incomum, como se o mundo inteiro se tivesse silenciado para assistir ao que estava prestes a acontecer dentro daquele apartamento, e um dos muitos apartamentos de luxo com vista para o Tejo, mas naquela noite, único no universo. Clara estava sentada no sofá, as pernas cruzadas, a olhar pela janela enquanto o reflexo da cidade brilhava nos vidros. Era uma noite quente, demasiado quente para janeiro, mas talvez o calor viesse de dentro dela, daquela onda crescente de emoções que não conseguia controlar. Afonso tinha saído para uma reunião de emergência ao fim da tarde e dissera que voltaria depressa, mas já tinham passado 2 horas. Clara não estava ansiosa apenas porque ele demorava. Estava ansiosa pelo que ele ia encontrar quando voltasse. Pela primeira vez desde que tudo começara, ela queria falar sobre o que sentia. Não sabia como, nem se era o momento certo, mas sentia necessidade de o fazer. E isso deixava-a nervosa. Quando ouviu finalmente a chave rodar na fechadura, sentiu o coração saltar como se estivesse a ser empurrado para o futuro sem aviso prévio. A porta abriu-se e Afonso entrou, cansado, o nó da gravata meio solto, o olhar pesado de quem tinha carregado o mundo nas costas o dia todo. Mas quando a viu, parou. Como se toda a exaustão do corpo tivesse sido substituída por outra coisa. Algo quente. Algo que ele não sabia nomear, mas que ela reconhecia, porque sentia o mesmo. Chegaste, disse ela, tentando manter a voz calma. Sim, desculpa a demora, e respondeu ele, pousando o casaco. Foi um caos no escritório. Clara levantou-se devagar. Estás, bem? Afonso aproximou-se,
devagar demais para quem costumava dominar o espaço como um predador. Não era o CEO que estava ali naquele momento. Era Afonso. Só Afonso. Não muito, e admitiu ele, surpreendendo-a, mas estou melhor agora. Ela sorriu, um sorriso tímido, quase inseguro. Por causa de mim. Ele parou à frente dela. Tão perto que bastaria um movimento para se tocarem. Tão perto que Clara sentiu o calor do corpo dele. Sim, murmurou. Por tua causa. Ela inspirou fundo. Ele também. Havia um silêncio à volta deles, mas não era desconforto e era expectativa. Como se o ar se tivesse tornado demasiado denso para respirar. Afonso levantou a mão, hesitante, quase com medo de quebrar alguma coisa. Os dedos tocaram-lhe no queixo, muito de leve, como quem pede permissão. Preciso de falar contigo, e disse ele. Eu também. Os olhos deles encontrarão-se. Havia ali tanta coisa não dita que qualquer palavra parecia pequena demais. Hoje, começou ele, com dificuldade, andei por mim a pensar em ti durante toda a reunião. E não de uma forma irracional. Não era o contrato, não era a viagem, não era nada do que devia ser. Era só, tu. Clara engoliu em seco. E isso é mal? Afonso sorriu, cansado. Isso é perigoso. Clara aproximou-se mais 1 milímetro. Ele não recuou. Não desta vez. Perigoso por quê? Perguntou ela. Ele expirou devagar. Porque começo a ter medo do que estás a fazer comigo. Ela sentiu as palavras como um impacto no peito. Eu não quero magoar-te. Não és tu que me magoas, disse ele, numa honestidade nua que a fez estremecer. Sou eu. Sou eu que tenho medo do que sinto. Clara levantou a mão e pousou-a no peito dele, por cima da camisa, onde sentia o coração dele acelerar. Então deixa-me ajudar, sussurrou ela. Ele fechou os olhos ao sentir o toque. Como se aquele gesto simples tivesse partido um muro que ele mantinha há anos. Clara, murmurou, com a voz trêmula, se tu soubesses o que eu sinto, diz-me. Ele abriu os olhos. E pela primeira vez, ela viu vulnerabilidade por ali. Um homem inteiro, prestes a quebrar. Eu quero-te, disse ele. Quero-te de uma maneira que me assusta. Porque não estava preparado para isto. Não contigo. Não agora. Clara sentiu o corpo tremer. Eu também te quero, confessou ela, num fio de voz. Ele deu meio passo na direção dela. Tens a certeza? Absoluta. Foi nesse instante que ele perdeu o controlo. Ou talvez, finalmente, deixou de tentar manter o controlo. Afonso agarrou-lhe o rosto com as 2 mãos e puxou-a para si num beijo que queimava. Não havia hesitação. Não havia gentileza sobraçada. Havia urgência. Fome. Libertação. Um beijo que parecia conter todas as noites em que se olharam sem se tocar. Todos os silêncios. Todo o desejo reprimido. Todo o medo. Clara correspondeu com a mesma intensidade, agarrando a camisa dele, puxando mais para si, como se finalmente estivesse a receber algo que esperava há demasiado tempo. O beijo intensificou-se, profundo, quente, intenso, até que Afonso a encostou suavemente à parede, sem quebrar o contato. As mãos dele deslizaram pelo rosto dela, pelo pescoço, pela cintura, como se estivesse a memorizar cada linha. Ele afastou-se apenas o suficiente para respirar, as testas encostadas, ambos ofegantes. Clara, murmurou, a voz rouca, juro que não queria que isto acontecesse assim. Assim como? Perguntou ela, ainda ofegante. Assim, tão forte. Ela sorriu, tocando-lhe na face. Às vezes as coisas fortes são as que valem a pena. Ele fechou os olhos, encostando mais a testa à dela. Tens ideia do que fizeste comigo? Perguntou ele, num sussurro quase doloroso. Só se for metade do que tu fizeste comigo.
Ele abriu os olhos. E nesse momento, algo mudou no olhar dele. Algo mais profundo do que desejo. Algo mais perigoso. Algo mais verdadeiro. Eu não devia sentir isto, e disse ele. Mas sinto. Eu sei. Ele respirou fundo, tão fundo que parecia tentar reorganizar a própria alma. Começou ele, é a primeira vez em muito tempo que beijo alguém e sinto tudo. Sinto tudo ao mesmo tempo. E assusta-me. Clara acariciou-lhe o rosto. Queres que paremos? Ele agarrou-lhe a mão com firmeza. Não. E beijou-a outra vez, ainda mais intenso, ainda mais desesperado, como se tivesse medo que ela desaparecesse se deixasse de a tocar. Desta vez, o beijo não era fogo. Era ferida e cura ao mesmo tempo. Era a confissão silenciosa de um homem que nunca aprendeu a amar, mas estava ali, a tentar. Quando finalmente se afastaram, ambos respiravam como se tivessem corrido uma maratona. Ele encostou a cabeça ao ombro dela. Clara, eu não sei amar. Nunca soube. Mas contigo, sinto que quero aprender. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Não tens de saber tudo. Só tens de estar disposto a tentar. Ele levantou a cabeça e segurou o rosto dela nas mãos, devagar desta vez. Estou. Por ti, estou. O coração de Clara derreteu. Ele beijou-a de novo, agora mais lento, mais profundo, como se estivesse a selar algo invisível entre eles. Fica comigo esta noite, impediu ele. Não num contrato. Não numa obrigação. Fica, comigo. Ela sorriu, encostando a testa à dele. Sempre. Afonso fechou os olhos, deixou escapar um suspiro de alívio, e beijou-a novamente, apaixonado, como se tivesse encontrado finalmente o lugar onde pertencia. E essa noite marcou o início de algo que nenhum dos dois tinha coragem de admitir em voz alta, mas ambos sabiam, e aquilo já não era um contrato. Era amor a começar. E, pela primeira vez, nenhum deles fugiu disso.